Portanto, estamos aqui então para ver este vídeo de emergência, aliás, para fazer este vídeo de emergência face a tudo o que está a acontecer. Podemos ver aqui que, como vocês sabem, já fomos discutindo isso aqui dentro do Discord hoje e ontem. Estamos aqui com estas candles ridículas, ok? Que sinceramente eu não estava à espera, vocês já sabem disso. Do que consegui perceber ao falar com vocês, vocês também não estavam à espera. E é por isso mesmo que eu decidi fazer este vídeo, porque acho que o pessoal neste momento está um pouco perdido, se calhar, e acaba por começar a misturar um pouco várias coisas. Se o fundo já está colocado, se o fundo não está colocado. E eu ainda ontem pus um Reels a dizer que o fundo não estava colocado e tenho a certeza que agora que depois disso nós tivemos esta candle aqui durante a noite, muitos de vocês começam-se a perguntar se eu tenho a mesma opinião, se não tenho. E lá está, já estamos falando um pouco dentro do Discord, mas não muito. Também começámos a falar hoje, aqui há pouco tempo. E portanto, vamos aqui esclarecer tudo. Em primeiro lugar, yeah, eu tenho de confirmar outra vez porque isto às vezes falha. Portanto, em primeiro lugar, nós tínhamos aqui este triângulo, como vocês sabem, que eu andava-vos a dizer quando estávamos aqui em baixo. Vou passar aqui às candles 4 horas. Nós quando estávamos aqui em baixo, fora do triângulo, eu tinha traçado um outro canal. Eu agora não vou estar a traçar com precisão, ok? É só para. Isto aqui é só para exemplificar. Não quero dizer que fossem as linhas, porque não, nem eram, ok? Mas pronto. Até acho que isto aqui era nas candles de uma hora, que nós tínhamos desenhado com mais precisão, mas isso também não interessa. Nós tínhamos aqui este canal, este triângulo, que lhe queiram chamar. Que quando nós quebrámos aqui neste ponto, o que eu vos disse foi que o mais provável era nós subirmos, tocar ali no canal, 517 milhões e entrar no ETF do Bitcoin dia 20, diz aí o Pilhas. Ok, nós já vamos ver isso. Mas portanto, nós quando quebrámos aqui este canal, eu disse-vos que o mais provável era nós subirmos, testar aqui este canal a vermelho, dar um retest e voltar a entrar. Eu disse-vos isto na live de domingo. Se não tiveram na live podem ir lá ver, ok? Mas podemos ver que basicamente isso aconteceu. Nós fomos lá, tocámos, rejeitámos e entramos, ok? Até aqui tudo bem. Até aqui tal como eu tinha previsto. Portanto, estava a correr tudo bem. O que eu não previ, nem de perto nem de longe, foi que esta entrada fosse algo como isto, ok? Onde não foi uma entrada, foi simplesmente ignorar completamente este canal, passar de um lado ao outro e, principalmente, depois seguido destas outras candles, como podem ver, ok? E aqui então é que fica a questão de será que o fundo foi colocado aqui, dia 2 de julho, dia 1 de julho, aliás, nos 57, 58 mil dólares, ou será que ainda temos mais para descer? Se nós passarmos aqui a 2018, eu vou tirar aqui momentaneamente a GMA Ribbons e vou colocar o SMA 200 dias. Até vamos começar por 22, antes de ir a 18. Se viermos aqui a 2022, ou seja, o último bear market, que eu não sei se vocês estavam aí, e eu estava, foi o único bear market em que eu tive, sem ser este, ok? E portanto, eu lembro claramente da famosa frase de quando quebrarmos o SMA 200 dias, o bull market começa. E foi exatamente o que aconteceu. Nós andamos sempre aqui abaixo e quando quebramos, e estamos aqui a falar que não se quebrou, nunca se quebra, aliás, quando temos o fundo, ok? Isso é importante vocês perceberem. Geralmente não é nesse mesmo ano. Portanto, nós tivemos aqui o fundo em novembro de 22, nós quebramos em janeiro de 23, ou seja, alguns meses depois. Portanto, no ano de bear market, não quebramos o SMA. Quebramos no ano a seguir e a partir do momento que o quebramos, o bull market tinha começado, podem aqui ver, foi sempre a subir. Se passarmos agora a 2018, podemos ver exatamente a mesma coisa. Portanto, nós no ano de bear market nunca quebramos o SMA de 200 dias, mas quando o quebramos, isto aqui foi então o fundo em dezembro de 18 e nós quebramos em abril de 19, quando o quebramos, aí sim, o bull market tinha começado oficialmente, ok? Aliás, até se pode argumentar que tinha começado antes aqui. Já sabem que o que eu estou a olhar para começar o bull market ou não é o SMA de 100 dias, que nos dá essa confirmação muito mais cedo. Podem aqui ver, vários meses mais cedo. Mas não é isso que estamos aqui agora a falar. Só a analisar o SMA de 200 dias. Ok? E portanto nunca lá fomos. E então, olhando agora aqui para 2026, este ano que nós estamos, nós podemos ver que de facto essa regra estava a ser mantida até agora, ok? E agora estamos a quebrar o SMA de 200 dias. Portanto, vocês sabem que eu já há vários meses venho aqui a dizer que acho
que o cenário mais provável seria nós termos um fundo em outubro. Agora que estamos a quebrar o SMA 200 dias, e antes de vos explicar todos os outros motivos pelo quais eu mantenho a minha posição de que acho que ainda é mais provável nós cairmos do que não, mas tendo em conta que estamos a quebrar o SMA 200 dias, nós simplesmente não podemos chegar aqui e ignorar isso, não podemos chegar aqui e dizer, isso não interessa. Claro que interessa, e portanto, as probabilidades de termos tido um fundo, eu ontem, para quem estava aí na live que fizemos dentro do Discord, eu tinha dito que achava que as probabilidades de termos tido um fundo estariam ali alguns nos 15% e 85% para não termos um fundo. Eu neste momento tenho de vir aqui mudar essa retórica e olhando para o facto de lá está, nós termos quebrado, e não só quebrado, nós quebramos aqui, ou seja, quebramos na quarta-feira ligeiramente, ok? Podemos considerar que foi lá um toque, mas ontem tivemos uma continuação e agora estamos a ter continuação. Portanto, este tipo de subidas não é bom para quem acha, como eu, que o fundo ainda não foi colocado. E portanto temos de ajustar a retórica. E lá está, já sabem que isto aqui é tudo. Estas probabilidades não é matematicamente, ou seja, isto é por experiência, por sensação. Eu diria que em termos de probabilidades, nós neste momento estamos ali praticamente no 50-50, ok? Eu penderia mais para ainda termos de cair, tal como estavas a explicar, mas não podemos simplesmente ignorar isto. Uma coisa que nós podemos também analisar é que, como eu vos disse, a quebra do SMA 200 dias não costuma ser logo a seguir ao fundo, costuma ser no ano seguinte. Portanto, nós na prática não temos dados de termos ou não quebrado o SMA 200 dias em anos de bear market, em midterm years, para saber de facto o que é que acontece, certo? E a resposta é que não é bem assim. Porquê? Porque nós se viermos para trás, também como eu vos mostrei ontem na live, nós temos um ano onde isso aconteceu. Foi aqui 2014. Mas não foi no fim do ano. Foi, aliás, aqui no início, ok? Mas nós podemos ver que aí sim, andámos aqui uma zona em cima do SMA 200 dias e mesmo assim depois ainda acabámos por cair. Aliás, até viemos marcar aqui um fundo em outubro. Um argumento contra isto seria claramente o que vocês já devem estar a imaginar, de que isto não se parece nada com o que estamos a ter agora, que é basicamente isto, ok? São coisas totalmente diferentes, mas é os dados que temos. Outro dado que podemos olhar, e aí já pode ficar aqui um pouco mais duvidoso, ok? É o ano 2019. Para quem tem acompanhado o canal há alguns meses, sabe que eu e outro pessoal que faz análise de cripto lá fora, aqui em Portugal por acaso não vi ninguém, mas lá fora já vi, e eu próprio concordo, muita gente a falar disto, de que o ano de bear market mais parecido com o que estamos a ter agora é 2018, sem sombra de dúvidas. Mas 2019 também tem muitas parecenças, já referi isso antes, nomeadamente as questões macroeconómicas. Portanto, se querem saber isso, vão ver aí as últimas, quer dizer, as primeiras lives, aliás, aqui da comunidade, mas têm aí as gravações. Mas basicamente, nós podemos ver que nessa altura, e eu não vou estar aqui a considerar a pandemia, ok? Porque isso aí foi um evento que ninguém iria prever. Vou considerar só aqui esta altura, ok? Porque podemos dizer que aqui estávamos em apatia também, tínhamos condições monetárias muito parecidas e mesmo assim então tivemos ainda aqui uma queda, podem aqui ver, de cerca de 37% desde que fomos acima do SMA 200 dias, que já lá vamos, e desde o topo do mini bull market, vamos lhe chamar assim, ainda acabámos por cair até aqui cerca de 53%, se considerarmos então a pandemia cerca de 72%, portanto, apesar de ser um período mais curto, há quem considere, e eu não diria que é 100% viável, mas também não diria para descartar, isto como um dado de um bear market extra. E portanto, o que é que aconteceu? E diria que, por falta de dados, este é o melhor ponto que nós temos neste momento, ok? O que é que aconteceu? Nós podemos ver que nós, aqui em outubro, ok? Em cerca de 2 dias, exatamente 2 dias, nós subimos 42%, praticamente. Em 2 dias apenas nós disparamos 42%, fomos aqui acima do SMA de 200 dias, inclusive podemos ver que fomos acima do SMA de 200 dias cerca de 17,7%, ok? E depois, o que é que aconteceu? Nós descemos, andámos aqui um pouco
não confirmamos logo suporte, porque há pessoal que pode dizer que isto aqui é confirmar suporte, mas o que eu gostaria de ver para confirmar suporte seria nós ou tocarmos e termos logo aqui uma wick grande, ok? Tipo, ter aqui o corpo, ter aqui uma wick. Isso seria uma confirmação mais válida. Ou então, aqui nesta fase aqui de mini subida depois de tocarmos, ok? Seria válida na mesma se tivéssemos aqui o volume a aumentar, que não foi o caso, foi a diminuir. Portanto, isto não foi uma confirmação de suporte válida, foi literalmente apenas uma lateralização. E depois podem ver que acabámos por cair. E lá está, sem contar com a pandemia, ainda conseguimos cair ali cerca de 28, 29% durante 17 dias. Até vamos por aqui, desde que quebramos o SMA 200 dias, isto foram 30 dias. E esses 30 dias equivaleram a cerca de 26% de queda, ok? Portanto, vamos olhar para 2026 e ver isto aqui, a ver se se enquadra, se não se enquadra, ok? Portanto, só para relembrar, subimos 40% em 2 dias, 17,7% dos quais acima do SMA 200 dias, ok? De seguida consolidamos e desde que quebramos o SMA até ao fundo, estamos aqui a falar de 30 dias com uma queda de cerca de 26%. Portanto, agora deixem-me voltar aqui. Podemos ver que o preço continua a subir, ok? Mas já lá vamos. O que é que aconteceu? Nós já não estamos a falar de 2 dias, ok? Nós já começamos aqui na quarta-feira. Portanto, neste momento nós já subimos 23%. Se fôssemos ao cenário de subir 40%, que eu não acho mais provável, ok? Mas assumindo esse cenário, poderíamos ir ali até à zona dos 88, 89 mil dólares, ok? É algo que temos de ter em mente. Mas já vamos voltar lá para ver targets mais fiáveis, digamos assim, que eu acho. Mas vamos então olhar para o SMA 200 dias e ver. Os 17,7% daria-nos a levar aqui até à zona dos 81 mil dólares. Nós neste momento já subimos cerca de 12,5%, então os 17 levaria-nos ali aos 81 mil dólares, ok? Que é um valor interessante até, já lá vamos. E pode muito bem ser onde estamos a ir agora, ok? Pode muito bem. Mas isto aqui é só a prova de que isto tudo pode acontecer e ainda assim a seguir termos a queda que vimos a falar. E essa queda, por exemplo, se assumirmos aquele mesmo cenário, imaginem desde aqui, colocar 30 dias levaria-nos até onde? Até 18 de setembro, ok? Levaria-nos a 18 de setembro. Se eu acho que. Esperem aí, até. Eu acho que deve ter feito a asneira porque eu antes estive aqui a ver e não era bem essa data, era mais perto de outubro. Deixem-me só confirmar aqui mais uma vez. Exatamente, porque eu considerei só até aqui, o verdadeiro fundo foi aqui. Exatamente, peço desculpa pessoal, portanto não foram 30 dias, foram 53 dias e a correção foi de 27% na mesma. Porque aquilo foi praticamente um fundo duplo. Portanto, vamos aqui então agora sim. Colocar aqui os 53 dias. 27%. Isto daria-nos. Deixem-me dar isto aqui. Isto daria-nos, portanto, ali cerca de 11 de outubro. Portanto, exatamente na nossa janela que estamos a observar. E daria ali um target de cerca de 51 mil dólares. Também exatamente o target que estamos a observar. Já sabem que eu tenho falado do SMA de 350 semanas. Portanto, até posso passar aqui às candles semanais. Portanto, o SMA de 350 semanas neste momento anda ali na zona dos 50 mil dólares, mais ou menos. Podem aqui ver, 49.300 neste momento. Portanto, em termos de targets da correção, parece-me bem. Agora a questão é mesmo, esta subida, a ser esse cenário que estamos aqui a falar, a não se mostrar válida, o que é que tem de acontecer para ela se invalidar e até onde é que ela poderia subir agora? Em primeiro lugar, foi exatamente o que eu vos acabei de mostrar, portanto o SMA de 200 dias tem mais cedo ou mais tarde de voltar a ser testado, não aguentar como suporte e cair. Mas a parte dele voltar a ser testado, eu diria que vai acontecer, quer de uma forma, quer de outra, ok? Porque nada sobe em linha reta, portanto, mesmo que nós façamos aqui uma subida destas, vejam só isto, eu diria que pelo menos vimos aqui confirmar como suporte e continuamos a subir. Agora, a questão é, onde é que é este ponto, ok? Onde é que nós vamos parar agora, onde é que nós vamos reverter? Antes de vos dar até esse target, vamos olhar aqui para
para as candles 4 horas. Eu já na comunidade ontem falei várias vezes das candles, desde 5 minutos até 1 hora, porque todas elas estavam a mostrar sinais de exaustão. E eu disse-vos que estava à procura do de 4 horas e finalmente temos nas 4 horas. Porque temos aqui o volume a diminuir, enquanto o preço está a subir. O que é exatamente o contrário do que se quer. Normalmente nós queremos o volume a expandir quando o preço sobe e, portanto, isto aqui é uma bearish divergence com o volume. Na parte do RSI nós ainda não temos isso, podemos ver que ele ainda continua aqui a subir. E, portanto, o ideal seria nós termos aqui o preço a subir num certo ponto, com o RSI a descer, daremos aqui a dupla bearish divergence. Mas se formos aos timeframes mais curtos, podem ver que isso já está a acontecer. Por exemplo, aqui numa hora o preço subiu, o volume diminuiu e o RSI, eu até vou usar mesmo uma linha para vocês verem o declive porque é um pouco tenue, mas o RSI estava aqui claramente a descer, neste momento ainda está, mas o declive já é mais soft, digamos assim, mas ainda continua a descer, portanto, para já temos a mesma bearish divergence em timeframes mais curtos, quer com o volume, quer com o RSI. O que é que isto mostra? Não vos dá um target exato para termos uma reversão, mostra-vos apenas que o movimento está a perder força. Foi por isso que eu vos disse ontem que acho, e continuo a achar, como estava a dizer, que isto aqui não vai durar, pelo menos, lá está, pelo menos termos uma reversão, tocar no SMA, e depois se aí confirmarmos como suporte, pessoal, é o que é, temos de assumir aí que estamos errados. Aí podemos até aproveitar para abrir uma long, se isso for o caso, mas só vamos saber quando lá chegarmos. Então, targets para irmos lá. Em primeiro lugar, se passarmos aqui às candles semanais, eu acabei de falar isto aqui na comunidade, mal acordei. Nós podemos colocar as GMA Ribbons, ok? E eu até vou mostrar isto no gráfico. Vou mostrar isto onde eu tenho umas resistências desenhadas, ok? Assim acaba por ser mais bonito, mais confuso, mas dá para perceber melhor. Se colocar aqui os GMA Ribbons semanais, nós podemos ver que estamos aqui a testar a última, ok? Estamos a testar a última e este seria o segundo cenário para confirmar o bull market. Porquê? Porque podemos aqui também ver que nós nunca quebramos acima do SMA das GMA Ribbons, aliás, estou aqui a confundir tudo, das GMA Ribbons semanais. Quando quebramos foi porque começou um bull market. Se viermos aqui a 2018, podemos ver, tivemos aqui umas weeks no início, ok, no início, mas depois de termos começado, nunca mais quebramos, só quebramos depois ali quando começou. Se viermos a 2019, até deixem-me ver também aqui, onde é que está, exatamente aqui, 2019, podemos ver que a tal subida que nós estávamos a falar, não é? Esta aqui, a tal subida, tentou quebrar acima, mas, aliás, ainda podemos dizer que quebrou, não é? Mas podemos ver que nessa mesma semana houve aqui um retrocesso, portanto, a candle já fechou aqui com uma boa week e nas semanas seguintes voltámos logo para dentro. Portanto, o que nós não queremos ver é nós continuarmos a quebrar o SMA 200 dias e continuarmos a quebrar os GMA Ribbons semanais. Esses dois fatores, se continuarem a acontecer, mudam completamente aqui o cenário. Portanto, agora vocês perguntam-me, então que abre aqui uma short, agora que estamos a tocar aqui, que seria exatamente agora, nos 78, e se calhar não é a melhor coisa. Porquê? Porque isto neste momento, como já falámos também dentro da comunidade, eu acho que temos tudo para cair, sim, mas está a haver aqui a liquidação de várias shorts, dá mais combustível às subidas. Acho que é exatamente por isso que estamos a ter esta subida. Pá, eu acho que não faz muito sentido, sinceramente, em termos de dados que tenham saído, etc. Mas teremos de esperar para ver como é que fecha a semana. Dependendo de como fechar a semana, ou até podemos ir vendo dia a dia, mas fechar a semana acho que será mais credível. Dependendo de como fechar a semana, nós vamos ter aqui no domingo, na live do domingo, vamos ter aqui se calhar uma compreensão muito melhor do que está a acontecer. E se nós na live do domingo, ou até na segunda-feira de manhã, virmos, por exemplo, que isto fecha assim, mas com uma week destas, aí sim poderia ser razoável abrir nova short e tentar levar a nova short pelo menos ao SMA 200 dias, se lá confirmar como suporte, ou se conseguir quebrar o SMA 200 dias para targets mais para baixo, que já falámos deles. Mas, sem ser isso, sem ser isto aqui, temos então os 81 mil que estávamos a falar há pouco, que eu disse-vos que era interessante e porquê? Porque agora se olharmos aqui, podemos ver aqui um... Isto não tem... Não é... Não está desenhado ao milímetro, ok? Poderia ser melhor, mas podemos argumentar que teríamos aqui um mini padrão Bart Simpson. Muito mini, ok?
Mas chamem-lhe o que quiserem, e se isto aqui se mostrasse verdade, o target seria ali a zona dos 81, 82 mil dólares. Que seria o quê? Também coincidente com esta linha a verde, 82 mil dólares. Vocês perguntam-se que linha a verde é essa, ok? Era simplesmente o neckline. Isto aqui, sei que tem muitas linhas, está confuso, mas vejam o que eu estou agora a desenhar. Era o neckline deste cup and handle, ok? Tínhamos aqui este neckline. Isto é um padrão que durou um ciclo inteiro, portanto é um padrão muito fiável, eu diria. E essa zona dos 81 mil dólares, 82 mil dólares, eu espero bem e diria que será mais provável nós aguentarmos. Mas eu também dizia isso dos 74,5, para ser sincero, nós falámos isso na comunidade. Os 74,5 era uma zona onde nós tínhamos até bastante resistência, eu estava à espera que aguentasse lá, não aguentou. Mas agora os 81 é ligeiramente diferente, porquê? Primeiro, porque são 7 mil dólares mais acima. Ou seja, se já tínhamos exaustão antes, ainda mais exaustão vamos ter quando lá chegar. E depois temos aqui a confluência de vários fatores. Temos o tal cup and handle de um padrão que já vem há muito tempo, desde 2021. Temos aqui as GMA Ribbons semanais a mostrar aqui alguma, ou pelo menos deveriam mostrar alguma resistência muito perto desse valor. E temos, se usarmos aquelas percentagens que, lá está, vale o que vale, isso aí é o menos fiável de tudo o que estamos aqui a falar, de comparação com 2019, tudo indicaria para ali, e geralmente quando temos várias coisas a indicar para o mesmo sítio, pode ser sim um bom local para olhar. Se quebrássemos 82 a seguir, onde é que teríamos suporte? Teríamos suporte nos 84, ok? Um suporte também bastante interessante. Mas eu não gostava de ver o preço sair mais do que isso, ok? Tenho de ser sincero, até porque se formos acima dos, deixem-me ver qual é que foi este valor, 82,850, se formos acima dos 82,850, estaríamos a marcar um higher high, ok? Podemos aqui ver que nós fizemos isto. Portanto, se nós formos ali acima, seria um higher high, o que já seria meia confirmação de tendência de subida. A seguir, só precisávamos de vir aqui e marcar um higher low, ou seja, algo acima deste valor, e aí teríamos a confirmação completa, ok? Portanto, eu pessoalmente o que eu vou estar a fazer é ver este gráfico com muita calma, ver se nós temos sinais de reversão aqui, alguns nesta zona, nos 80 abaixo, 80 e pouco. Se tivermos, especialmente se for com esta candle semanal a fechar boa, a fechar visualmente com a aparência bearish, eu aí poderei abrir nova short. No entanto, tudo isto é extremamente arriscado, ok? A forma mais conservadora de vocês fazerem isto, já sabem, é não usar trading. Já disse isso várias vezes, se vocês não são experientes, não façam trading. Mas para quem quer fazer, acho que neste momento esta é a melhor opção. Agora não sei se aí o pessoal que está aí a ver isto aqui em direto na comunidade tem alguma dúvida. Pilha está aí a dizer, já quebrava a estrutura. Exatamente, é isso que eu estava a dizer. Portanto, nós aqui até temos... Aqui na zona dos 81, 82 nós temos o break of structure, se acontecer. Portanto, a progressão de picos e vales. Temos aqui este neckline do cup and handle. Temos a questão da caso similar a 2019. E temos aqui as EMA Ribbons semanais. E aliás, eu agora que estou a olhar para as candles semanais, nós até aqui... Não. Não, esqueçam o que eu ia dizer. Eu ia dizer que nós até aqui tínhamos uma divergência, mas não temos. Não temos. Aliás, nós até podemos argumentar que temos uma divergência, mas é bullish aqui. Porque nós estamos aqui com... Estamos aqui com o RSI a subir. Sendo que aqui o preço ainda está a descer, ok? Mas não podemos olhar para isto porque as candles ainda não estão fechadas, ok? Isto só pode ser olhado quando as candles estão fechadas, portanto. Mas é isso, pessoal. Basicamente, se alguém tiver dúvidas, pode dizer aí no chat. Dou-vos aí uns minutinhos. Mas em termos pessoais, eu diria que o melhor é não fazer nada sem termos as candles fechadas. Mais conservador a candle semanal. Se quiserem um pouco mais de risco, mas potencialmente mais benefício, as candles também diárias podem ser suficientes, ou seja, vamos ver como é que vamos reagir quando lá tocarmos, se virmos ali uma rejeição, tá bom? Se quiserem ainda mais risco, potencialmente mais benefício, podem sempre ir baixando. Não vos aconselho a baixar mais de 4 horas, ok?
Não vos aconselho mesmo nada a baixar mais de 4 horas. Eu não sei porque é que isto saiu daqui. Ok. Podemos ver que em termos de candles de 4 horas. Onde é que está o volume disto? Neste momento eu diria que, tendo em conta os níveis que já quebramos, eu diria que ir aos 82 mil dólares está praticamente written in stone, como se costuma dizer. Resta-nos ver o que vai acontecer. Mas isto aqui, agora que eu fui aos candles 4 horas, ainda se parece mais mesmo com um padrão de Bart Simpsons. Ok? Que o target é também esse. Portanto, pessoal, da minha parte é isto. Obrigado por terem visto aí o vídeo. Já sabem, sigam aí o canal, entrem aí no Discord se vocês querem depois ver aqui a live do domingo, se querem acompanhar isto aqui com o pessoal em direto. E para o pessoal que está aí dentro da comunidade, obrigado também por terem vindo aqui às 9 da manhã. Mas acho que era algo que toda a gente estava aqui com dúvidas e portanto espero ter sido o mais claro possível. Só para resumir, ainda acho então que as probabilidades estão neste momento ligeiramente a favorecer ainda termos mais uma queda, mas temos claramente de ter em conta o que está a acontecer. As probabilidades do fundo terem sido colocados estão claramente a aumentar e nos próximos dias, na próxima semana, dependendo de como as candles reagirem, vamos quase de certeza ter aqui dados mais fiáveis para dar uma resposta a isso. Obrigado pessoal e até à próxima.